a exaustão de ficar tentando se provar o tempo todo, mesmo sendo altamente qualificada. Esse é o nosso tema de hoje e quem nunca sentiu isso, que atire a primeira pedra. Agora, já você que também passa por esse processo, vem com a Tata que nós vamos conversar sobre esse tema hoje, que nós vamos entender de onde ele vem e quais os passos, qual é o caminho para solucionar isso. Sou Joyce Castanão, terapeuta sistêmica e ajudo mulheres a transformarem toda a sua bagagem num legado que impacta vidas. Se você tem esse desejo, se você é aquela terapeuta de embutida, guardada dentro do armário, vem comigo, vamos conversar e vamos fazer nascer essa linda mulher que está dentro de você e impactar muitas vidas. A exaustão de o tempo todo ficar tentando provar o valor, mesmo sendo altamente capacitada, é algo muito comum, mas muito complexo, ligado frequentemente à síndrome do impostor e, em alguns casos mais extremos, a síndrome do burnout, que é um estado de esgotamento por uma busca constante por validação externa, desconsiderando as suas competências e a sua autovalorização. E hoje aqui nós vamos falar sobre as principais causas relacionadas a isso, as consequências dessa exaustão e como lidar com essa exaustão para que você possa seguir adiante. Uma das principais causas, como já falei aqui no começo do vídeo, é a síndrome do impostor. E o que é a síndrome do impostor? É quando a gente não consegue validar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, não conseguimos ver que os resultados provêm da nossa capacidade, das nossas habilidades, mas sim de acontecimentos externos, sorte, enganos. É de lá que provém as conquistas e os resultados que obtemos. Então, na síndrome do impostor, nós estamos sempre buscando uma validação externa, que é uma necessidade contínua de provar valor. Uma outra causa é o perfeccionismo ou aquela autoexigência, que é uma busca constante por um padrão de excelência que é inatingível. E isso vai gerando o quê? Pressão e esgotamento mental. Também uma necessidade de aprovação externa. O tempo todo está buscando validação dos outros. E isso mina toda a autoconfiança e a nossa própria autoaceitação. Ou seja, não conseguimos valorizarmos por aquilo que a gente é. A gente busca a valorização através do olhar externo, do que o outro vê, de como o outro enxerga, e aí a gente fica nessa busca incessante por essa validação dos outros. Insegurança e baixa autoestima, que gera o quê? Sentimento de fracasso, mesmo diante de resultados positivos. E isso faz o quê? Alimenta esse ciclo de ficar o tempo todo tentando se provar que tem valor, provar que merece, provar que é bom. Ambientes muito competitivos, sabe? Aquela auto-performance tóxica pode desencadear isso, porque aquele ambiente onde sempre vamos estourar, vamos fazer mais, vamos ultrapassar limites, gera aquela sensação de que nada é suficiente e uma necessidade constante de provar e vencer e competir e ser o melhor. Então isso também pode agravar essa sensação e essa necessidade de autovalorização, de provar o seu valor o tempo todo. E se você se identifica com algum desses sintomas, dessas causas que eu coloquei aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você me chamar e a gente poder conversar. Vamos trabalhar essa questão com uma metodologia que atende em todos os níveis para que você possa sair desse lugar de tentar provar para os outros, essa exaustão interna de o tempo todo estar tentando provar algo e realmente encontrar esse seu lugar
esse ponto de equilíbrio seu, onde você consegue validar quem você é. Por quê? Com certeza você tem muita coisa, você tem muita história, você tem muito conhecimento e você só precisa sair do armário. E também, se você é uma terapeuta dentro do armário, guardadinha, que está querendo sair, eu atendo muitas pessoas assim, muitas mulheres nessa situação, que têm uma bagagem enorme, têm um chamado para ajudar, mas não conseguem. Por quê? Porque estão vivendo exatamente a síndrome do impostor, a necessidade de autovalidação externa e não acreditam no seu próprio potencial. Acham que tudo que sabem, tudo que viveram, tudo que aprenderam até aqui, todo o conhecimento que têm, não é bagagem suficiente para ajudar ninguém. E acredite em mim. Se você também está assim, clica no link na descrição desse vídeo e vem, cai para dentro, vamos marcar uma consulta e vamos fazer uma mentoria, a tríade da autoridade, para desbloquear tudo isso e criar o seu método autoral. E é claro que viver tentando provar o seu valor o tempo todo é desgastante e gera um nível de exaustão muito alto. E aí agora vamos conversar um pouco sobre as consequências dessa exaustão. Aonde ela aparece, como que a gente identifica essa exaustão e, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. O que acontece nesse contexto também é uma exaustão emocional, psíquica e física. Por quê? Porque esse esforço contínuo de tentar manter uma imagem de alguém que é perfeita, que nunca erra, que nunca falha, que está sempre dentro de todos os limites, essa imagem de competidora e de vencedora o tempo todo, ela é desgastante e leva a uma exaustão, não somente física, mas como emocional e psíquica. E como que a gente percebe isso, né? Então, geralmente apresenta dor de cabeça constante, alteração no sono, alteração no apetite, são sintomas de que existe uma exaustão. E essa exaustão precisa ser olhada e tratada, porque senão ela vai agravando. Redução da eficiência profissional. Paradoxalmente, esse esforço contínuo acaba gerando uma diminuição tanto na produtividade quanto na qualidade do seu trabalho, devido ao quê? A esse esgotamento, que não é somente físico, ele é mental e emocional. Sentimento de fracasso. Essa insatisfação constante consigo mesmo, que com o tempo vai se agravando e levando a uma insatisfação profissional, por mais que você goste daquilo que você faz, você sente que o trabalho já não te dá mais a satisfação que você sentia antes. Então, toda essa insatisfação pessoal como profissional acaba resultando em sentimentos negativos, que torna você mais distante tanto das pessoas, tornando-se um pouco mais agressiva, com menos paciência para coisas comuns, coisas corriqueiras. Então, é algo que vai se expandindo e chegando em várias áreas da sua vida. Então, não só no profissional, mas ela começa a atingir a sua vida familiar, a sua vida cotidiana, a sua vida pessoal. Você fica mais sensível e menos paciente, mais irritada. Por quê? Um dos sintomas que nós colocamos lá atrás, disfunção no sono, disfunção no apetite, tudo isso vai se tornando cumulativo e vai virando uma pequena panela de pressão mesmo. E isso faz com que o seu nível de paciência, o seu nível de tolerância se reduza muito. E aí a sua qualidade de vida como um todo, não só profissional, acaba sendo prejudicada. E tudo isso gera um risco de burnout. Essa pressão em tentar provar o tempo todo, em tentar ser o melhor o tempo todo, em tentar manter um nível de excelência o tempo todo, se doar demais, gera um desgaste físico, emocional, psíquico, que pode sim acarretar num burnout, que é
já considerado pela Organização de Saúde um problema grave e que precisa sim de tratamento. Então, você não olhar todos esses sintomas pode chegar a um ponto de um burnout. E se você reconhece que está vivendo dentro dessa panela de pressão, com essa exaustão, esse cansaço, porque esse cansaço é uma coisa, exaustão é outra. Então, um cansaço que você dorme e ele não passa, você acorda, você está cansada, você se irrita com qualquer coisa, não tem mais paciência, não sente mais satisfação com coisas do dia a dia e coisas que antes te davam prazer, muito provavelmente você pode estar ou já vivendo um burnout ou à beira de um burnout. Você está aí num processo de exaustão e isso é grave, é um risco muito grave à sua saúde. E precisa ser olhado com responsabilidade, com cuidado, com acolhimento. Se você sente alguma desses sintomas, se você percebe que você está vivendo uma exaustão que não é um cansaço, não é algo pontual, é algo que está já vindo há algum tempo. E se você vive essa dinâmica de ficar o tempo todo, muito provavelmente você vive essa exaustão sim. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link do desafio de 21 dias, que é um desafio prático para você mudar a sua rotina sem precisar parar, sem precisar fazer grandes transformações. Atividades simples, 10, 15 minutos por dia, que vão transformar, diminuir essa pressão que você vive hoje e vão te ajudar nesse processo para que você possa se restabelecer. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o D21, que é o desafio de 21 dias para uma vida sem pressão. Então, se você vive tudo isso, se você está sentindo pelo menos no começo, antes que isso se agrave, já entra para o D21. Já falamos das causas, das consequências, vamos agora então falar das estratégias, né? Como sair, como vencer tudo isso, né? Como sair desse lugar de exaustão para um lugar de leveza, onde a vida ganha fluxo e segue um fluxo natural de crescimento e expansão. O principal é autoconhecimento. Nós precisamos entender quem nós somos, de onde nós viemos, reconhecermos exatamente aquilo que nós somos, luz e sombra, que é o que nos compõe. E claro que isso já é toda a base do D21 que eu falei aqui para vocês anteriormente. Ele é um programa com atividades simples diárias para você sair desse modo operandi de tentar provar o tempo todo e exaustão para um lugar de mais calmaria, mas com a base principal sendo toda a autoconsciência, né, a ampliação de consciência com uma base sistêmica. Então, o autoconhecimento é o ponto principal. Nós precisamos entender, nos conhecer para que a gente possa liberar tudo isso. Autocompaixão e autoaceitação. Então, eu preciso reconhecer, né, as minhas virtudes, as minhas qualidades, o meu sucesso, independente de validações externas. Estabelecer limites. Aprender a dizer não. Dizer até onde as pessoas podem ir, o que elas podem fazer. Não está disponível para tudo e para todos, mas isso precisa de autoconhecimento. Eu vou deixar aqui no card do vídeo, um vídeo que eu falo sobre tomar o pai, sobre a energia paterna, porque esse estabelecimento de limites está muito ligado com a energia paterna. Então eu vou deixar aqui, assista. Se você tem essa dificuldade de dizer não, de estabelecer limites, é importante que você trabalhe isso e que você entenda essa relação com a figura do pai. Eu vou deixar aqui no card, então, esse vídeo para você assistir. Definição dos próprios padrões. Então, deixar de viver pela expectativa dos outros, o que os outros desejam, o que eles acham que é certo, o que é errado, o que você deve fazer, que você deve atingir. Defina os seus próprios padrões, os seus próprios objetivos mapeados com os seus valores. E aí,
Não se mova mais em virtude das expectativas alheias. Não importa o que as pessoas esperam de você, importa o que você espera de si mesma. Você é a pessoa mais importante aqui. Cuidar da própria saúde, física, mental e emocional. Dê tempo para você. Pratique atividades físicas, veja a sua alimentação, veja se existe necessidade de reposição hormonal, reposição de vitaminas. Faça isso, olhe para a sua saúde como um todo. O seu sono, a qualidade do seu sono, a hora que você dorme, tudo isso influencia. E, dando um spoiler, tudo isso faz parte do D21 também, tá? Tá tudo dentro da metodologia do D21, você olhar para todas essas facetas da vida, que são importantes para que você possa sair desse lugar de exaustão, de autossacrifício, de autocobrança e de não se enxergar exatamente como você é, com todas as suas virtudes, com todas as suas qualidades e ficar somente focado naquilo que você realmente talvez não seja tão boa. E essa necessidade dessa validação externa, de que o outro te valide, valide quem você é, o quanto você pode, o quanto você, tudo aquilo que você é. E por último, e não menos importante, busque a ajuda de um profissional. Se você se identifica com a forma como eu trabalho, com o meu trabalho, se você gosta dos meus conteúdos, se você acha que eu posso te ajudar, como eu disse na descrição desse vídeo, tem o link, marque uma consulta, vamos fazer você brilhar ainda esse ano, sair do armário e colocar para fora todo esse seu potencial. Não esqueça de deixar o seu joinha que contribui, ajuda pra caramba o canal. Se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e toda terça-feira tem conteúdo novo por aqui e nós nos vemos na próxima terça-feira.